Rapaziada, nesse vídeo a gente vai ficar sabendo tudo sobre Arthur Cabral no Corinthians, possível nova contratação do Timão e sobre a renovação do Memphis. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, bora pro vídeo. Assim, só para retomar aqui, o Corinthians trata essa negociação, conversa, essa abertura de conversas com o Arthur Cabral com muito pé no chão, porque existem alguns fatores. Primeiro, o alto salário do Arthur Cabral no Botafogo, o momento dele no Botafogo que não é bom, mas existe uma conversa iniciada já com o departamento de futebol, representantes do Arthur Cabral e Botafogo, mas ainda precisa sempre daquela coisa da aprovação do Osmar Stabile. E tem a questão da torcida, da opinião da torcida. Lembrando que a torcida já derrubou a negociação. Já. Duas ou três vezes, pelo menos, né? Saída e chegada. Saída de quem Do foi? André? Não, e a do Choca. Não, o Choca foi num Exames médicos. Não, foi o Torino, Não, né? Choca não. Do Kaká. Kaká no Atlético Paranaense. Foi o Kaká? Não. As duas que o Corinthians Não. derrubou foi do Rony. Não, Kaique do Bahia, Kaique do Bahia, o Alisson São Paulo, Rony e a ida do André Rony. pro Milan. O Rony, assim, vou falar a informação que eu tenho. O Rony já estava se preparando, né, para olhar apartamento em São Paulo. Inclusive, eu soube que ele iria alugar um apartamento no Tatuapé, que é próximo ali do CT. Aham. E fica próximo ali de tudo no Corinthians. E você lembrou bem a do André, o valor que seria negociado com o O Milan. valor, quando a gente traz a notícia aqui na ESPN... Aliás, coincidência ou não, todas essas notícias nossas aqui da ESPN. Todas nossas. 17 milhões de euros. Aí a torcida fica maluca, pé atrás. Alisson, tem que pagar 1 milhão, tal, não sei o quê, muita gente falando, negócio... a gente falando, o negócio tá fechado. Inclusive o Alisson foi pro CT do Corinthians. Foi lá, Que é negócio tá? mais fechado do que Bateu esse, na porta. né? E aí, voltou. Rony, mesma coisa, a gente bancando aqui, olha, tá avançado, tá pela liberação pro Galo. O Corinthians iria pedir a liberação do Galo, o Rony iria viajar. Mas você acha que essa do E aí Arthur voltou. Cabral, eles estão esperando ver a reação? Mas aí é feio, assim, a opinião aqui, é feio você ficar esperando sempre a reação da torcida para contratar um jogador. Tem que ter Eu também convicção acho. Tem se você vai convicção ou contratar não, ou não. é isso aí. Porque você vai ter... Você tem o Yuri Alberto que tá voltando, que é o dono da posição. Mas não vai ter Você tem rejeição com o Você tem o Arthur Cabral. Guinegão. Você Tem? tem o Pedro Raul. E agora o Arthur Cabral? O que é de informação assim, o Corinthians entende que precisa da contratação de um novo atacante, um novo camisa 9, por quê? Pedro Raul ainda não rendeu essa temporada. O Guinegão ainda não rendeu essa temporada. E também essa questão que o Hernan falou do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto se lesionou e o Corinthians tinha dois jogadores de frente que não estavam rendendo. Então você pensa no Arthur Cabral como uma solução caso o Yuri Alberto não esteja bem, esteja lesionado. Então tem a questão do Arthur Cabral. E o Arthur Cabral, nessa negociação, o Pedro Raul, não sei se o Bruno tem essa, mas se vocês ouviram alguma coisa, o Galindo tá perguntando, do Pedro Raul ir para o Botafogo. já posso responder. Quem falou isso? O... Galindo. Responde aí. Perguntou, o Galindo perguntou. Perguntou. Não, mas o Galindo perguntou também, e eu tenho certeza que Galindo é anda por conta perguntando de muito. muitas pessoas nas redes sociais que tentaram colocar essa equação em conjunto, né? Pô, se vem o Arthur Cabral, talvez envolva o Pedro Raul. O que eu tenho por enquanto, mandei uma mensagem mais cedo para uma pessoa que trabalha com o Pedro Raul, perguntando se faz sentido esse burburinho, porque por enquanto é um burburinho, até pode ser realidade depois, mas por enquanto é burburinho, se há possibilidade, se existe algum movimento de Pedro Raul para o Botafogo. E a resposta foi, ninguém do Botafogo me chamou ainda. Até pode existir alguma coisa, mas como os representantes do Pedro Raul não receberam nada, a minha interpretação lógica é que por enquanto não tem nada. Se vai acontecer depois é outra história. Por enquanto mesmo concreto é mesmo essa conversa, esse início de conversa entre Corinthians e Botafogo pelo Arthur Cabral. E essa questão que o Hernan falou sobre Arthur Cabral, que nós vamos entrar aqui no Fala Fonte, mostra como o Corinthians está no mercado em busca dessas reposições. Porque entende que o elenco, de uma certa maneira, é curto. E jogadores que estão no banco de reservas não estão rendendo. E aí, a informação que eu, o Hernan e o Bruno Andrade trouxemos hoje mais cedo aqui com exclusividade na ESPN Brasil, é que o Corinthians, né, Bruno Andrade, já fez uma oferta para contratar o Arthur Cabral. Uma oferta de empréstimo até o final do ano. E aí o Bruno Andrade pode complementar mais aqui.
É uma negociação que está desenrolando. O Marcelo Paz, executivo do Corinthians, tenta despistar tudo mais, mas é uma posição que é buscada pelo Timão no mercado. É uma conversa que começou, aliás, ainda na semana passada, e a gente trouxe de forma exclusiva na ESPN o nome do Arthur Cabral. Enfim, essa oferta foi oficializada ontem, uma proposta de empréstimo até dezembro desse ano, no caso 2026. O Botafogo topa, o Corinthians topa, o Arthur Cabral topa, ele gosta da ideia, mas falta ajustar a parte financeira. Esse é o entrave por enquanto, a questão salarial. Se o Corinthians assume a maior parte, se o Botafogo fica assumindo a maior parte, é aquilo que eles vão discutir agora nos próximos dias, porque a urgência, né? O mercado interno tá para fechar, mas como todos querem, o próprio Marcelo Paz disse pra gente na ESPN de forma exclusiva em on, que ainda não está avançado, mas a minha interpretação aqui, se todos querem, acredito que vão encontrar aí logo mais um denominador comum. Mas é só a minha opinião, tá? A informação é essa. Proposta em cima da mesa, mas há uma distância ainda em relação à questão financeira. Aí teve repercussão a história do Arthur Cabral, Hernan? Teve sim. E é tão importante o que o Bruno Andrade está trazendo de informação, que é um feeling, mas é um pouco também de informação pelas conversas com as fontes, porque há um cuidado dentro da direção do Corinthians, e o Marcelo Paz tem se orgulhado muito ao falar, e ele tocou nesse assunto ontem, de que o Corinthians, dos investimentos na janela, quando a gente olha a janela e olha as contratações dos 20 clubes da Série A, o Corinthians é o 16º investimento. É praticamente investimento zero. E o Paz tem essa missão, chegou com essa missão dada pelo presidente Osmar Stabile. Então, assim, qualquer movimento com Arthur Cabral vai ter que ser um movimento que seja vantajoso para o Corinthians e que o Corinthians mostre para o seu torcedor que esse negócio ele é vantajoso. Porque, lembrando, o Arthur Cabral é um excelente jogador, é um excelente atacante, é um cara que tem uma história legal no futebol europeu, por exemplo, em ligas grandes e em ligas menores, mas é um jogador que está em baixa no Botafogo, então chegaria aí com uma certa desconfiança. Então, para o torcedor receber bem essa contratação, para a contratação valer a pena, tem que ter a questão financeira e que o presidente Osmar Stabile aceite e assine a documentação caso esse negócio avance, e tem tudo para avançar aí nos próximos dias. Paz elogiou bastante o Arthur Cabral ontem, no nosso papo aqui na Comebol. Vamos ouvir. Um atleta que a gente conhece a carreira do Arthur Cabral de longas datas, um centroavante, né, com força, cabeceia bem, também joga bem por baixo, tem gols, tem uma boa idade, não é um atleta com idade mais avançada. É um atleta que a gente está olhando sim, está dentro da nossa lista de monitoramento, mas não tem algo tão avançado nesse momento. A gente preza muito pelo equilíbrio financeiro, ele tem um salário que é justo para o perfil de jogador que ele foi vendido do Benfica para o Botafogo por 12 milhões de euros. Então, um atleta que tem uma história, uma qualificação e um peso no mercado, está mapeado por nós, mas nada tão avançado nesse momento. Tem torcedor do Corinthians aqui. É engraçado, né? Mas, hein, Vicari? É engraçado, né? Não tem nada avançado, mas eu sei o salário, eu sei quanto custa, eu sei tudo. Já tem, exato, né? Não tá avançado, mas... Ele tá querendo despistar. Meio claro isso aqui, né? E tem torcedor do Corinthians bem puto aqui no chat, Por viu? quê? Porque eu quero saber do Memphis depois, hein? Que eu sei que o Bocato tem essa história aí também. O Bocato vai trazer bastidores, Pode mas trazendo detalhes temos aqui, boas ó. informações sobre Memphis Depay aqui. Eita. O Valmir... E o Memphis vai o Bocato, o Memphis vai receber aumento e vai continuar no Corinthians ou não? Fala, Bruno, tudo bem? Olha, o caminho, na verdade, é bem o contrário. Aumento é o que não deve ter. A gente estava conversando com várias pessoas por aqui ontem, e o que voltou é o seguinte: o Corinthians já tem uma dívida com o Memphis na casa dos 40 milhões de reais. Obviamente que isso não é só salário, tem bonificações, luvas, é o pacote Memphis. Só que esse pacote Memphis está custando para o Corinthians 7 milhões de reais por mês. Então, nesses moldes, a renovação é praticamente descartada. Além de dever 40, pagar 7 por mês, essa conta não fecha. Então, assim, para que o Corinthians vá discutir uma renovação de contrato com o Memphis, o André, os valores vão ter que reduzir muito, vão ter que reduzir drasticamente. Então, assim,
deve mais algum bom tempo dessa negociação, conversa entre as partes, porque assim, nesses moldes, acredito que Memphis Depay vai vestir uma outra camisa pós-Copa do Mundo, porque com 7 milhões de reais por mês, duvido muito que o Corinthians vai fechar esse acordo. Olha, agora eu assustei, hein? Peraí, o pacote, então não é salário, mas o pacote entre premiações, tudo tal. Que pacote? 7 milhões por mês. Que pacote, hein? Que pacote, hein? E no total, 40 milhões de dívida. É muita coisa, gente. E o Felipe pedindo aumento, 7 milhões por Memphis. Ah, mas aí o cara ganha 7. O Felipe não chegou nenhum ainda. Tá perto, mas não chegou nenhum. Tô perto. Ô, Bruno, Fala, Hernan. eu assim, eu sou a moda antiga e eu costumo ainda acreditar muito na palavra. Uhum. Eu conversei com o Memphis no final do ano, depois do título da Copa do Brasil, e eu pergunto pra ele, você vai jogar a Libertadores inteira do Corinthians, com o Corinthians, jogar a fase de grupos, tentar passar, tem a Copa do Mundo no meio, seu contrato acaba no meio? E ele responde, é o meu sonho, vou trabalhar para cumprir esse sonho, para realizar esse sonho, melhor dizendo. Então assim, quem está no dia a dia do Corinthians e quem convive com o Memphis, ele é um cara, entre aspas, vou falar no bom sentido, chato. Ele é um cara que cobra, ele é um cara que exige, ele é um cara que quer a melhoria do Corinthians no quesito estrutura, no quesito jogo, no quesito mentalidade e principalmente nessa coisa de você, não só o talento, ele elogia o André, ele elogia o Bidon, ele elogia vários jogadores do Corinthians. O futebol brasileiro, ele entende que precisa ser menos emocional e mais racional e mais na questão do jogo jogado mesmo. Então ele quer ajudar o Corinthians a implementar isso. Ao chegarem, por exemplo, 2 jogadores de fora e que o Memphis conhece, o Corinthians dá ao Memphis sinais de que quer que ele permaneça e construindo um ambiente para o Memphis poder ficar. E aí, vamos lá, vai ter muita gente no chat, vai ter muita gente falando assim, nossa, mas o Corinthians está se apequenando, está fazendo um ambiente para o Memphis ficar, o Corinthians é muito maior que o Memphis. Não se trata disso, não é isso que o Corinthians está pensando. O Corinthians sabe que com o Memphis bem, o time ele muda de prateleira, ele muda um pouco de patamar, com todo mundo bem. Então assim, o Corinthians quer fazer o esforço, vai fazer o esforço para manter o Memphis e conta com a palavra do Memphis. O que vai acontecer depois da Copa do Mundo, a gente não sabe. O Memphis está se preparando para a Copa do Mundo, tem a questão da lesão e ele está tratando para jogar no Corinthians e também pensando na Copa do Mundo, mas o Corinthians conta com a palavra de um jogador que internamente deixa claro que gostaria que o Corinthians evoluísse e ele muito grato ao Corinthians, já que quando ele chega no Corinthians ele estava sem clube, querendo voltar para a seleção holandesa e pelo Corinthians e com o Corinthians ele consegue tudo isso. E essa palavra vai ter que ter muito peso, né, Hernan? Porque se a gente for pensar 7 milhões por mês não vai fechar, então Corinthians e Memphis vão ter que confiar muito na palavra um do outro, além de reduzir esses valores, porque vamos combinar, né? O Memphis aí gol de título na final da Supercopa. Gol na final da Copa do Brasil. Ter sido um jogador decisivo é muito interessante para as duas partes que ele continue. No Paulista do ano passado ele também foi importante, sim. Então ele já entregou muita coisa pro Corinthians, não é, Bocato? Mas assim, a questão agora passa a ser o seguinte, vai renovar por quais valores? Porque ele quer e o Corinthians também quer. Tá no direito dele querer o mesmo que ele ganha, talvez, né? Aí vai dar a intenção dele ali, a gente não sabe se ele vai aceitar ou não. Sim. E como que o Corinthians depois vai conseguir pagar essa dívida, porque a dívida existe, né? A dívida é de 40 milhões, não é isso, Bocato? E o quanto ele vai cobrar, né? Sim, também. Tá na casa dos 40 milhões esses valores, levando em conta tudo, né? Então, assim, além dessa dívida, tem os 7 milhões por mês, vai ter que ter uma longa negociação para essas duas partes se chegarem num ponto final. Só uma dúvida que eu tenho, já que você está trazendo essa apuração, Bocato, do valor, porque há cerca de 2 meses o valor era 30, e aí agora o valor é 10. Junta a premiação, mas tem salário atrasado, porque o Corinthians bate no peito e fala que não tem mais salário atrasado. A informação de salário atrasado eu não tenho. A informação que eu tenho é que a dívida total é de 40 milhões, levando em conta a premiação,
luvas, bonificações. Ninguém do Corinthians falou em salário. Então a gente precisa ser justo aqui. Eu não vou ver. Isso é bem claro. Assim, salários eu não sei. Agora, bonificação, luvas, premiações, somando tudo isso, tá na casa dos 40 milhões.